Então, Paulo, né, ele no capítulo 20 ele está terminando a terceira viagem dele, né, com as ofertas que ele recolhe para a igreja de Jerusalém. E no capítulo 21 ele está chegando ali em Jerusalém e os irmãos, pelo Espírito Santo, avisando ele, né, que ele ia passar por muitas situações ali em Jerusalém. Mas ele estava na disposição natural dele, ele estava disposto a ser até martirizado, né? E em Jerusalém ele aceita fazer um voto judaico, né, dentro do templo, atendendo, né, uma solicitação de Tiago. Por isso que é interessante o livro de Atos, né, é um livro histórico, né, que mostra, né, as coisas positivas e negativas, né, e aqui Paulo, né, ele estava indo contra o evangelho que ele estava pregando, né, por isso que em Gálatas ele fala, se nós, ou mesmo um anjo vindo da parte de Deus, nos pegar o evangelho que vai além do que temos pregado. Então ali ele estava realmente fazendo uma coisa contrária a tudo aquilo que ele já tinha falado, né? Ele tinha escrito, porque antes disso ele já tinha escrito Gálatas, ele já tinha escrito Romanos, e aqui ele estava fazendo uma coisa contra o evangelho que ele estava pregando, e o Espírito Santo agiu de uma maneira muito forte, arrancou ele ali dentro do templo, né? E ele quase foi morto, foi salvo ali por um centurião, e a partir dali ele passa a ser preso, e aí tem um início no ministério dele fantástico, né, que é o ministério das suas cartas, né, que ele, apesar de estar preso, né, ele consegue escrever coisas maravilhosas, a epístola aos Éfesos, a Colossenses, e, e aí então vai ter o início, né, essa última fase do ministério do apóstolo Paulo, né, que é uma fase fantástica, né, do capítulo 21 até o capítulo 28, e do capítulo 21 até o 26 a gente vê, né, as defesas dele, né, aquilo, né, que ele estava pregando, tal. O capítulo 22 ele fala novamente da experiência que ele teve, né, relatada no capítulo 9, e no capítulo 26 ele fala também. Então, quando a gente quer saber a experiência de conversão de Paulo, né, nós temos esses três capítulos, né, 9, 22 e 26. E ele, né, apela, porque ali em Jerusalém a coisa estava muito complicada. E tanto é que logo depois da morte de Paulo, né, que Paulo morreu por volta ali de 67 depois de Cristo, no ano 70, né, aí Deus agiu e o general romano, né, Tito, foi lá para Jerusalém, arrebentou o templo, aquela cidade, né, para acabar com aquela mistura que estava havendo, né, entre a igreja, né, e o judaísmo. Tanto é que quase nessa época foi escrito Hebreus, né, mostrando que o verdadeiro templo, né, não era aquele que estava em Jerusalém, mas o verdadeiro templo era Jesus, né, e agora é um templo celestial, né. E então o capítulo 27, então Paulo, né, como ele apelou para ser julgado por César, ele é enviado a Roma. E é impressionante que esse César que ele tinha apelado foi o César Nero. Mas no começo o César Nero era um César que até deu grande liberdade assim aos cristãos e tal. E parece que ele tinha até uma influência, né? E por fim ele veio incendiar Roma, né? E esse incêndio não é relatado, por exemplo, por Lucas. Então, isso aí, Lucas, quando ele escreveu, né, o Mateus, e também ele não relata o que tinha acontecido no templo em Jerusalém, então, por isso que acredita que ele foi escrito em 67, né, 61, né, não em 70 ou depois de 70, depois de Cristo. E aí, depois que a perseguição aos cristãos pelo César Nero, ele acaba, inclusive, martirizando Paulo, né? E o capítulo 27 e 28 mostra Paulo, né, prisioneiro, mas ele no Espírito reinando, dando ordens, a obra do Espírito Santo fazendo ali, que não importa que ele era um prisioneiro, né, ele estava no Espírito. É como o José, né, que lá no meio
daquela cadeia reinava, né? Então nós, né, aí depois no capítulo 31, né, no capítulo 28, versículo 30 e 31, né, ele estava em Roma, né, numa prisão domiciliar, né, fala assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então aqui mostra, né, que Paulo estava ali em Roma, né, aguardando ser julgado, e enquanto isso ele pregava, e depois em Filipenses mostra que toda a guarda pretoriana, né, ela era convertida através do ministério dele, né? Então essa quarta, né, viagem ministerial dele, né, apesar dele ser um prisioneiro, né, a obra do Espírito Santo foi feita de uma maneira maravilhosa, porque Deus conseguiu que ele, né, saísse daquela situação que ele estava, né? Por isso que ele fala que ele era prisioneiro de Cristo Jesus, né? Enquanto ele não era prisioneiro de Cristo Jesus, ele fez coisas que realmente não estavam de acordo com a obra do Espírito Santo, né? Muitas das coisas aconteceu no final dessa terceira viagem missionária, algumas coisas até mesmo durante a terceira viagem missionária, aquilo que ele fez lá em Jerusalém, né? Mas agora, né, prisioneiro de Cristo, né? O Espírito Santo tinha liberdade na vida dele, né, para fazer realmente aquilo que ele queria, né? E aí ele escreveu as principais cartas, né? E as principais cartas dele deram então a direção, né, da economia de Deus, né? Aquilo que Deus desejava para o seu corpo, né, para nós, e que nós vamos ver agora então nas cartas que Paulo escreveu. Graças a Deus.